Você já teve a oportunidade de olhar para algo ou para alguma situação e enxergar coisas que outras pessoas não conseguem ver? Eu tenho um concunhado que, ao olhar um carro, ele consegue ver em segundos se o carro já bateu, se foi repintado, se está desalinhado, se trocaram a lanterna. É um negócio assim assustador. Em junho eu troquei de carro, cheguei em casa e fui mostrar para ele todo feliz. Em segundos ele falou assim: essa lanterna não é original. Como que é isso? É impressionante. Um outro exemplo extraordinário de uma visão além do alcance, não sei se você das antigas acompanhava o desenho Thundercats, né? Tinha espada de Thunder, uma visão além do alcance. Tem gente que tem esse dom. É o caso das mães. Uma mulher, quando se transforma em mãe, ela recebe mais um dom divino, que faz com que elas enxerguem coisas além de qualquer outra criatura que não é mãe, não consegue enxergar. Elas enxergam e, consequentemente, encontram qualquer coisa que o marido e os filhos não conseguem enxergar. É impressionante. Eu abro o armário, que eu mesmo, depois de muita oração, arrumei, né? Eu que arrumei o meu armário. Aí eu fico procurando uma determinada camisa por horas, deve ser o inimigo que esconde, que eu fico olhando, eu não encontro. E aí daí quando eu reconheço a derrota, eu assumo que não estou vendo a camisa, aí eu falo: Deise, me ajuda aqui. E aí, irmãos, é em milésimos de segundo, é um negócio impressionante. Ela mete a mão e fala: é essa aqui? Aí a vergonha toma conta. Então assim, como que isso é possível? Você olha para uma mesma direção, para uma mesma situação, você não vê aquilo, aí outra pessoa vem e vê uma série de coisas que estão ali. E aí hoje o meu desejo é meditar justamente numa passagem do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, que mostra também Jesus curando um deficiente visual, só que diferente da semana passada, o cego de hoje enxergava muito além do que os olhos podem ver. Então, por favor, acompanhe a leitura do texto sagrado comigo. Marcos 10, a partir do versículo 46, que registra o último milagre de Jesus na sua última semana do seu ministério terreno, registrado no Evangelho escrito por Marcos. Versículo 46 começa assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. A igreja pode falar aleluia, aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, não tem como ler um texto como esse e não vibrar, não se encantar por Jesus. Eu não sei quanto a você, mas durante a leitura do texto sagrado eu fico imaginando as cenas na minha cabeça, construindo o meu próprio The Chosen, e eu choro no meu próprio The Chosen. É um negócio assim, emocionante demais. Mas queridos, qual o contexto dessa narrativa? O que está acontecendo aqui? Será que os outros evangelistas também falam alguma coisa sobre esse momento? De fato, aqui no versículo 46, vem falando para a gente da chegada de Jesus com seus discípulos na cidade de Jericó. O que Jesus foi fazer ali? Vamos nos situar no tempo. Essa narrativa acontece no ano 33 da era cristã, no ano 33 da era de Cristo, no finalzinho do ministério terreno de Jesus, que junto dos seus discípulos eles estão a caminho, rumo a Jerusalém. Jesus está indo com seus discípulos participar da sua última festa da Páscoa na presença dos seus amigos.
Jericó era a última cidade antes da viagem de 25 quilômetros por um terreno pedregoso, perigoso, até a cidade de Jerusalém. Jericó era um local propício para que os romeiros, o pessoal que estava naquela peregrinação até Jerusalém, ali parassem, descansassem um pouco, renovassem o estoque de mantimentos e se agrupassem para fazer a viagem até Jerusalém. Era comum eles se agruparem, saírem em grupos grandes de Jericó até Jerusalém para evitar assaltos, enfim, algum problema, algum transtorno durante a viagem. Então, o texto mostra que Jesus está chegando em Jericó com seus discípulos. E outros evangelistas também retratam essa situação aqui. Mateus e Lucas também vão narrar esse evento, só que de formas bem diferentes. Mateus, por exemplo, faz o relato descrevendo a cura de 2 cegos, mas ele não menciona nome de ninguém, não dá muitos detalhes. E olha que Mateus era rico em detalhes, mas ele só fala que Jesus curou 2 cegos em Jericó. Lucas também vai falar da cura de um cego, mas também não menciona o nome do agraciado. Mas o evangelista Marcos registra detalhes que os outros não mencionam. Muitos teólogos creem que esse evangelho escrito por Marcos, que na verdade é o João Marcos, é o retrato, é o registro escrito das memórias do apóstolo Pedro. Mas muitos teólogos também acreditam que João Marcos, esse Marcos que a gente acabou de ler o texto escrito, fazia parte, enquanto adolescente, tipo do Tim, dessa comitiva, junto com os pais dele que acompanhavam Jesus. Então, existe uma probabilidade muito grande de João Marcos ter sido testemunha ocular desse milagre, desse momento, dessa narrativa que nós acabamos de ler. E isso, meus irmãos, o fato de cada um dos evangelistas registrarem algo diferente, não traz nenhuma contradição bíblica. Isso, na verdade, reforça a veracidade dos fatos narrados. De um mesmo acontecimento, pessoas distintas apresentam visões distintas e passam para o papel aquilo que mais as marcou. Quem trabalha na área, no sacerdócio policial, sabe que quando testemunhas trazem um testemunho absolutamente igual, por exemplo, se fossem 3 testemunhas falando exatamente a mesma coisa, muito provavelmente esse discurso é um discurso combinado. E isso já não reforça, já não traz um impacto de veracidade, quando você tem 3 testemunhos exatamente iguais. Então, o fato de nós encontrarmos testemunhos diferentes, ressaltando pontos diferentes, só reforçam a veracidade da narrativa bíblica. O fato é que, ao viajar em direção a Jerusalém, Jesus caminhava na estrada que o levaria para o Calvário, para ser pendurado no madeiro, no meu e no seu lugar. O versículo 46 continua nos informando que, no momento em que Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos de uma numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Opa, a gente precisa também fazer uma pergunta aqui. Quem era Bartimeu? Primeira coisa que o texto nos mostra é que ele não era um cego de nascença. Lá no versículo 21, Bartimeu pede a Jesus que eu volte a ver. Então isso já nos dá a certeza que um dia, em algum momento da sua vida biológica, Bartimeu enxergava, ele via, e aconteceu algo, algum transtorno, alguma tragédia que o levou à cegueira física. E a cegueira física transformou aquele homem num mendigo, um pedinte que ficava na beira da cidade de Jericó, no caminho de Jericó, justamente clamando pela graça dos transeuntes, dos romeiros, para que ele tivesse uma mínima condição de sobrevivência. Em aramaico, o nome Bartimeu significa exatamente filho de Timeu. E de forma semelhante, alguns teólogos ficam na dúvida se Bartimeu de fato era um nome próprio ou apenas uma expressão que indicaria que aquele cidadão, que aquele mendigo cego ali era o filho de Timeu. Mas a maioria dos estudiosos creem que se trata do nome próprio mesmo daquela pessoa. Só que Bartimeu, apesar da sua deficiência visual, ele enxergava algo que muita gente, até nos dias de hoje, ainda apresenta dificuldade para ver. Ao lermos toda a narrativa, fica claro outro detalhe. Durante os anos do ministério de sacerdócio ministerial de Jesus, o ministério terreno de Jesus, Bartimeu muito provavelmente não viu Jesus pessoalmente, não ouviu nenhum sermão de Jesus próximo a ele ali em Jericó.
Bartimeu só conheceu Jesus através do que ele ouvia as pessoas falando de Jesus ao passar ali por Jericó. E Deus suscitou uma fé em Bartimeu inabalável. O filho de Timeu não conhecia Jesus pessoalmente, não viu nenhum milagre de Jesus, mas aquele homem, só de ouvir falar de Jesus, ele desenvolveu uma fé absolutamente inabalável. O versículo 47 diz que, ouvindo que era Jesus, o Nazareno, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O grito desesperado de Bartimeu, ao tomar consciência de que no meio daqueles peregrinos se encontrava Jesus, o Nazareno, ele entrou em desespero: eu não vou perder essa oportunidade. Isso demonstra que o filho de Timeu, mesmo não podendo ver Jesus fisicamente, ele já enxergava a divindade e a majestade de Jesus de uma forma diferenciada que muita gente ali à sua volta não enxergava. Ao gritar Jesus, filho de Davi, Bartimeu está usando uma referência messiânica para Jesus. Bartimeu está assumindo que Jesus, o Nazareno, que está ali passando perto dele, é o cumprimento das promessas messiânicas que o povo de Israel esperava há anos. Filho de Davi é o título messiânico do Messias prometido. Mas um detalhe importante: no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, se você já leu com atenção o Antigo Testamento, você vai notar, vai perceber que nenhum cego foi curado no Antigo Testamento. A gente não encontra a narrativa, a exposição de nenhum cego, nem de nascença, ou que perdeu a visão ao longo da vida. Não existe nenhum profeta do Antigo Testamento curando um cego, porque isso era um atributo, uma atribuição que confirmaria a chegada do Messias. Era só o Messias prometido que realizaria tal milagre entre os seres humanos. Só o filho de Davi, o Cristo esperado, só ele traria vista aos cegos. E aí existe uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do versículo 20 em diante, onde os discípulos de João Batista entram em crise. João Batista está preso, recapitulando a história, João Batista está preso, João Batista esperava o Messias, só que o Messias que ia trazer juízo. João Batista era heavy metal, ele esperava um Jesus que ia sentar o machado na geral na galera, e Jesus veio trazendo a mensagem do reino, de graça, de misericórdia, de salvação. E aí João Batista tem a primeira crise teológica dele, aí manda os discípulos dele: pô, vai lá, troca uma ideia com Jesus, vê se de fato ele é o Messias, ou se a gente tem que esperar um outro Messias chegar. E aí qual é a resposta de Jesus para os discípulos de João Batista? Voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos estão andando. Aleluia, a profecia de Isaías 35 se cumpriu. É o Messias prometido, o Emanuel, o Deus conosco, está no meio de nós. Por isso que ao gritar Jesus, filho de Davi, Bartimeu reconhecia e declarava: Jesus, eu sei que o Senhor é o Salvador, eu sei que o Senhor é o Salvador, é o Cristo. Em seguida, no versículo 51, Bartimeu amplia esse entendimento e chama Jesus de mestre, que significa Senhor da minha vida. Não é mestre só no sentido acadêmico de transferir informações, o ensino, não. Mestre, essa expressão utilizada aqui no Evangelho de Marcos, era quando alguém reconhecia que aquela outra pessoa era Senhor na sua vida. E aí Bartimeu fala exatamente isso: Jesus, eu sei que você é o Salvador e que você é o Senhor. Irmãos, quantos Bartimeus temos hoje à noite aqui nesse auditório? Quantas pessoas nesse auditório enxergam e reconhecem que Jesus é de fato o Salvador e o Senhor? Quantos de nós possuem essa mesma certeza em relação a Jesus? O mendigo cego enxergou uma verdade divina que Caifás, o líder religioso da época, não conseguiu enxergar. Bartimeu viu uma verdade que Judas Iscariotes, que caminhou com Jesus 3 anos, não conseguiu enxergar. Nem as pessoas que ficaram mandando Bartimeu ficar quieto não conseguiram enxergar que Jesus era o Messias prometido. Então, meus irmãos, essa é a primeira lição que a gente consegue extrair do texto sagrado. O relato bíblico nos mostra que existe uma cegueira muito pior que a do filho de Timeu. Existe uma cegueira
muito pior que a cegueira física, que é a cegueira espiritual. O pastor Jonatas falou sobre isso na pregação passada. E essa cegueira espiritual ainda afeta milhões de seres humanos até os dias de hoje. Bartimeu, mesmo com a sua deficiência física, enxergava o que é crucial, o que é necessário a todo ser humano descendente de Adão enxergar: que Jesus é o Deus encarnado, que Jesus é o Deus conosco, o nosso Senhor, o nosso Salvador. É necessário que eu e você tenhamos essa convicção, amém? A gente enxerga Jesus dessa mesma forma? Ou existem dúvidas? A queda no jardim do Éden cegou espiritualmente a humanidade. Já saímos da maternidade e entramos nas nossas casas absolutamente egoístas. A gente cresce enxergando só o nosso próprio ventre. Alguns pais ainda fazem de seus filhotinhos de Adão, acreditarem que eles são o centro do universo. E que, se Deus existe, é Ele que me deve favores. É por isso que o nosso mundo está do jeito que está. Somos criaturas soberbas, somos arrogantes, somos materialistas, somos cínicos. Meus irmãos, a humanidade carrega uma cegueira muito pior que a do filho de Timeu. E aí, de forma singela, o mendigo cego de Jericó nos revelou essa verdade. Então essa é a primeira lição. Segunda lição que o texto nos mostra, que a gente deveria enxergar com facilidade aqui: mesmo diante das adversidades, Bartimeu não desistiu de clamar por Jesus. Mesmo diante das adversidades, dos problemas que se apresentaram no momento ali que ele gritou por Jesus, ele não desistiu de clamar por Jesus. Mesmo diante das suas sérias limitações, Bartimeu não desistiu, ele não reclamou da vida. Ele não ficou perguntando para Deus: Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? O que eu te fiz para ficar assim? Bartimeu não teve esse diálogo, essa murmuração mórbida de forma alguma. Bartimeu não pediu por justiça, não reivindicou direitos. Ele só clamou por compaixão: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Versículo 48, e muitos que ouviam o mendigo cego clamando por Jesus, o repreendiam, para que ficasse calado. Mas ele gritava cada vez mais. Mesmo com pessoas o repreendendo, o atrapalhando, mandando ele calar a boca, Bartimeu não desistiu de clamar por Jesus. Acredito que a multidão tentou silenciar Bartimeu porque o mendigo chamava justamente Jesus, o Nazareno, de filho de Davi. Como eu falei para vocês, isso era um título messiânico. Como muitos ali eram cegos espirituais, eles não enxergavam Jesus daquela maneira. Dar o título de Messias ao filho do carpinteiro, imagina aquela multidão olhando para isso: aí é o filho de José, esse é um carpinteiro, esse louco está chamando esse camarada de Messias, cala a boca aí, cego. Mas Bartimeu não se intimidou. Quanto mais o repreendiam, mais ele gritava por Jesus. Queridos, para estarmos perto de Jesus, eu e você, a gente vai ter que demonstrar a mesma determinação que o filho de Timeu. E aí eu te faço essa pergunta: eu e você estamos permitindo que pessoas ou situações ou adversidades atrapalhem a gente de andar perto de Jesus, de estar com Jesus? Tem gente atrapalhando, está impedindo a gente de caminhar, de nos encontrarmos com Jesus ainda mais de perto? Quais são as forças que têm atrapalhado você de orar mais, de clamar mais por Cristo, de se relacionar direito com Jesus? O que tem atrapalhado você? Tem alguma coisa atrapalhando o seu relacionamento com o Senhor? Será que são amizades ruins aí de fora? Jonatas mencionou isso também na semana passada. Ou amizades ruins dentro do ambiente religioso. Repare, muitos dos que repreendiam Bartimeu eram religiosos, frequentadores de sinagogas, conhecedores da Torá. Eles estavam inclusive indo comemorar a Páscoa, um evento religioso na cidade de Jerusalém. Por isso é importante a gente aproveitar esse momento aqui da mensagem e nos perguntarmos:
quem ou o que tem atrapalhado a gente de clamar por Jesus Cristo? Ou pior, uma reflexão que pode te dar uma resposta ainda mais desconfortável: será que eu estou no time das pessoas que atrapalham os outros? Será que ainda existem pecados de estimação que eu alimento lá no porão da minha alma? E aí, por causa disso, eu me torno um estorvo, uma pedra de tropeço na vida, às vezes, do meu cônjuge, dos meus filhos, ou eu, como filho, me torno uma pedra de tropeço na vida dos meus pais? Será que eu deixei de clamar por Jesus por causa, talvez, de ideologias humanas, por defender de uma forma aguerrida mais bandeiras humanistas do que a própria palavra de Deus? Será que eu deixei de clamar Jesus por causa de mitos políticos? Mesmo o que chama a atenção aqui, que mesmo diante das adversidades, Bartimeu não desistiu de clamar por Jesus. Ele tinha total noção da sua miséria. Eu e você temos noção da nossa miséria, da nossa pequenez. Bartimeu tinha total noção de quem é Jesus. Eu e você temos essa noção. Por isso ele tinha aquela determinação, por isso ele estava absolutamente convicto, por isso ele falou: cara, eu não vou perder essa oportunidade. Terceira lição que o texto sagrado nos mostra: esse Deus é maravilhoso. Jesus é o Deus que se importa com o clamor dos que o buscam. Aleluia! Jesus é o Deus que se importa com o clamor dos que o buscam. Versículo 49, Jesus parou a comitiva e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Aleluia! Meu irmão, Jesus é o Deus que parou tudo para ouvir o clamor daquele que o buscava. Nesse momento da narrativa de Marcos, aconteceu exatamente o que está escrito no Salmo 34, no versículo 6. Clamou o aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas angústias. Aleluia! Meu irmão, eu não sei se você entrou aqui carregando alguma angústia, se você está aflito por causa de alguma coisa, mas eu sei que o Deus que a gente serve é o Deus que dá ouvido aos aflitos. Apresenta a sua angústia para o Senhor. Bartimeu clamou e ouviu a frase que mudou radicalmente a sua história: coragem, levante-se, porque Ele está chamando você. Meu irmão, bem-aventurado é aquele que ouve essa frase. Essa frase é o resumo do Evangelho. O Evangelho é exatamente o Deus vivo falando para a humanidade perdida: coragem, eu estou chamando você, vem andar comigo. E mais feliz é aquele que, sendo chamado por Jesus, imediatamente vai ao seu encontro. Versículo 50, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. E quando Marcos menciona esse detalhe, não é sem importância. Quando um cego, naquela condição, joga a sua capa fora, Bartimeu estava convicto de que Jesus iria curá-lo. Ele não tinha dúvida. Aquela capa era a casa de Bartimeu. À noite o protegia do frio, de dia o protegia do calor, e muito provavelmente aquela capa era onde as pessoas jogavam as esmolas e ele recolhia no final do dia. Então isso é muito forte. Quando ele joga a sua capa para o lado, ele está dizendo assim: ó, eu tenho certeza que eu não vou mais precisar desse negócio aqui. Amém. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Aleluia! Irmãos, para algumas pessoas a fé é um salto no escuro, mas para o cego Bartimeu, que enxergava muito além do que os olhos podem ver, ele nos mostrou que a verdadeira fé é um salto nos braços de Jesus. Aleluia! Aleluia! Assim que colocaram Bartimeu diante do Senhor, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu te faça? O cego respondeu: mestre, e é aqui a referência que eu falei para vocês, mestre no sentido de Senhor da minha vida, que eu possa ver de novo. Parecia uma pergunta estranha. Imagina um cego diante de Jesus faz essa pergunta: o que você quer que eu faça com você? Só que Jesus
Jesus sabia o que aquele homem desejava. Jesus sabe os nossos pedidos antes mesmo dos nossos pedidos chegarem aos nossos lábios. Mas Jesus queria dar a oportunidade ao filho de Timeu dele mesmo verbalizar e expressar a sua fé no Senhor. É como se Jesus estivesse perguntando para Bartimeu: Bartimeu, o que você acredita que eu posso fazer por você? Irmão, se Jesus te perguntasse hoje, o que você quer que eu te faça? O que você acredita que eu posso fazer por você? O que você falaria para Jesus? O texto sagrado continua no versículo 52. Então Jesus lhe disse: vá, a sua fé salvou você. E aí, diferente da semana passada, em que Jesus dá uma cusparada na cara do cego, vocês lembram da pregação do Jonatas? Jonatas representou bem Jesus, pá, dando aquela cusparada, tem até o nome de uma igreja, né? A igreja do cuspe de Cristo, Church. Então, dessa vez aqui, Jesus foi absolutamente presbiteriano. Não sei se vocês repararam, né? Jesus falou: vá, você está salvo, tua fé te curou. Parece um pastor presbiteriano. Imediatamente Bartimeu passou a ver, aleluia, e foi seguindo Jesus estrada fora. Bartimeu tinha plena certeza que Jesus ia curá-lo. Mas além da cura física, Jesus o curou de um problema muito maior, da doença que afetou radicalmente toda a humanidade. O mendigo cego de Jericó não só recuperou sua visão física, mas ele também foi salvo da condenação eterna, aleluia. Irmãos, toda vez que a gente pede alguma coisa para Jesus, Ele sempre nos dá muito mais do que nós pedimos ou que nós imaginamos, aleluia. Esse é o Deus que parou tudo para ouvir o clamor de um mendigo cego. Marcos termina o texto nos informando que assim que Bartimeu voltou a ver, ele foi viver a vida dele e fazer os planos dele e viver do jeito dele. Não! Assim que Bartimeu voltou a ver, ele falou: Jesus, agora não te deixo mais de jeito nenhum. A gente acabou de cantar, é impossível viver sem você. E aí Bartimeu segue Jesus, estrada fora, que ia levá-los a Jerusalém. Lucas traz um outro detalhe desse momento aqui. Lucas vai falar que nesse momento aqui que Bartimeu começa a seguir Jesus, ele segue Jesus, estava cheio do Espírito Santo, ele segue Jesus louvando como um bom pentecostal, cheio de fogo, louvava de tal maneira que as outras pessoas que o repreenderam naquele momento, começaram a louvar a Deus também. Aleluia! Mais uma pergunta para a nossa reflexão: o nosso testemunho diário faz com que outras pessoas sintam um desejo de louvar ao Senhor, de andar com o Senhor? Bartimeu decidiu que não ia viver a vida da maneira dele não, que ia viver junto de Jesus, e ia acompanhar Jesus sem saber, para Jerusalém, onde o nosso Senhor pagaria o preço da nossa salvação na cruz do Calvário. Aleluia, que texto precioso, né, meus irmãos? Eu fico encantado com a palavra de Deus, é realmente algo precioso, lâmpada, luz para a vida da gente. Vamos para as aplicações. O que a gente pode fazer para transformar essa preciosidade em vida prática? Primeira aplicação: reconheça Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor. Amém? Amém. Faça isso hoje. Bartimeu não criou desculpas, Bartimeu não deixou para o dia seguinte, Bartimeu aproveitou aquela oportunidade, aquele momento. Até porque Tiago, irmão de Jesus, vai falar que qual a certeza que você tem que você vai estar aqui amanhã? Tiago fala que a vida do homem é como uma neblina, hoje você vê e rapidamente ela se dissipa. Então Bartimeu aproveitou a oportunidade. Bartimeu, pela fé, muito antes de ver Jesus face a face, ele já reconhecia Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Eu acredito que muitos aqui nesse auditório não tenham dúvida e já enxergam Jesus como seu Salvador, mas será que até alguns que se dizem crentes reconhecem mesmo Jesus como seu único Senhor? Ou será que outros senhores mandam na sua vida prática? Você que se diz cristão, pensa e age biblicamente? A palavra de Deus, a Bíblia, é de fato a sua única regra de fé e de vida prática? Ou na hora do vamos ver do dia a dia,
Quem manda nas suas ações e reações é a sua justiça própria, cega, miserável e burra. O texto que lemos nos mostrou Jesus passando por Jericó. E hoje a Bíblia Sagrada me garante que nesse exato momento o Senhor está passando pelas fileiras da igreja oceânica. Aleluia! Hoje o nosso Redentor está passando aqui no nosso meio. Temos duas opções: a gente pode clamar por sua graça, por sua misericórdia, ou a gente pode continuar apenas existindo como cegos na beira do caminho da vida por aí. O filho de Timeu não deixou essa oportunidade passar. Você vai deixar? Segunda aplicação: siga Jesus de perto. Isso é desumano? Isso que o pastor está sugerindo é desumano? Não, siga Jesus de perto. Assim que Bartimeu foi agraciado por uma nova vida em Cristo, as coisas antigas ficaram para trás e ele passou a caminhar com Jesus, e com certeza devia estar do ladinho de Jesus. Aquele que mendigava se tornou rico da graça divina e quis viver sua nova vida ao lado de Jesus. E aí eu falo, meu irmão, se Jesus já restaurou a sua forma de ver e viver a vida, cara, não perca ele de vista. Siga-o de perto, não se distraia com as coisas do presente século. Mantenha-se sempre perto de Jesus. Seguir Jesus de longe é o primeiro passo para a gente perdê-lo de vista. E rapidinho a gente perde a visão, e rapidinho a gente se perde. Algumas situações nessa vida que nos abate a gente justamente porque a gente perdeu Jesus de vista. Por isso, agarre com todas as forças, as oportunidades que o reino cria para a gente andar perto de Jesus. Além dos cultos de domingo, invista e não desista da sua célula. Amém? Você consegue imaginar Bartimeu criando desculpa para não assistir um culto presencial na igreja? Hoje está garoando, vou ficar molhado. Você consegue imaginar Bartimeu inventando desculpa para não ir na célula? Quem conhece Jesus de verdade faz de tudo para estar perto de Jesus. Agarra todas as oportunidades. Então, meu irmão, agarre, invista nos cultos de domingo, não desista da sua célula, participe assiduamente dos finais de semana de treinamento, dos grupos de discipulado, das reuniões de oração. E como o pastor Jonatas pontuou muito bem na semana passada, se afaste de qualquer pessoa ou situação que está atrapalhando você de caminhar perto de Jesus. Às vezes a gente fica constrangido de desagradar alguma pessoa, mas não fica constrangido de andar longe de Jesus. Cara, se tem alguma situação, alguma pessoa que atrapalha você, faz a oração do Marcão. Pode ser que Jesus não ouça, mas você pelo menos expressa a sua preocupação para ele. Senhor, salva essa criatura e leva ele para um lugar de paz, tranquilo, leva ele assim para Boca Raton, né? Viu? Você pensou que eu ia falar outro lugar, né? Não, se eu tivesse com raiva eu ia mandar ele para Alcântara, mas não, Senhor, leva ele para a Flórida, mas não deixa mais ele me atrapalhar, Senhor. Terceira aplicação prática: fale para todo mundo sobre quem é Jesus e sobre o que Ele tem feito na sua vida. Amém? Fale para todo mundo quem é Jesus e o que Ele tem feito e continua fazendo na sua vida. Sempre fale de Jesus com paixão, com verdade, com entusiasmo. Você é a melhor pessoa para falar de Jesus para as outras pessoas. Não precisa ser pastor, não precisa ser teólogo. Fale da sua experiência particular para as outras pessoas. Elas vão ver verdade em você. Elas podem até não concordar nem se apaixonar por Jesus, mas elas vão saber que o que você está falando é verdade. Então fale. Aproveite todas as oportunidades no seu dia a dia. Lembre-se, esse é um detalhe que o texto não traz de forma explícita, mas que foi fundamental para tudo isso que a gente leu hoje à noite. Deus suscitou uma fé inabalável no coração de Bartimeu por causa das coisas que ele ouvia falarem de Jesus. Às vezes você está conversando sobre Jesus com um colega no trabalho, sabe aquele cantinho do cafezinho? Ou às vezes indo ou voltando nas barcas. Fala sobre Jesus com o seu colega, com o seu amigo de oração, e fale num volume que dê para todo mundo em volta ouvir.
né? Nas barcas todo mundo fica prestando atenção na conversa dos outros, não é? Eu ficava, eu não sei você. Então assim, se você sabe que vai ter alguém prestando atenção no que você está falando, cara, fala com entusiasmo sobre quem é Jesus, fala do que Ele tem feito, fala de como que você está orando pelo pastor da sua igreja, para eles não enlouquecerem de vez. O que é fato é que as pessoas ouvindo, a fé vem pelo ouvir. As pessoas ouvindo você falar com Jesus, a gente não consegue imaginar onde essa semente vai frutificar. As pessoas que falaram de Jesus e que Bartimeu ouviu, de repente só vão saber da conversão de Bartimeu na glória. Então fale de Jesus para todo mundo, o tempo todo, fale quem Jesus é, o que Ele tem feito na sua vida, amém? Que o Espírito Santo continue usando a Igreja Oceânica, muito além do que os nossos olhos podem ver, e que os muitos filhos de Timeu, que ainda estão por aí à beira do caminho, ouçam dos lábios da gente, essa bendita frase, que transforma miseráveis, cegos e moribundos, em filhos do Deus vivo. Coragem, levante-se, tenha bom ânimo, porque Jesus está chamando você, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, louvado seja o Teu nome, Senhor, nome bendito, nome do Deus que ouve o nosso clamor, aleluia. Senhor querido, muito obrigado por Sua palavra, Senhor, ajuda-nos a colocá-la em prática, Senhor, e não permitas, Jesus, por favor, que ninguém saia daqui sem Te ver, Senhor, sem Te reconhecer como Salvador, sem Te reconhecer como Senhor. Por favor, Jesus, perdoa os nossos pecados e livra-nos das nossas cegueiras espirituais, Senhor, por favor. Nós reconhecemos que Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, Jesus. Amém e amém.